Tu veio de pijama? Eu desço de roupão pelado por baixo pra receber as coisas na minha casa de noite. Tá gravando isso aqui já? Tá, né? Que merda. Então estamos começando mais um episódio do Nós da História aqui na nossa nova casa, o canal Buenas Ideias. Porque agora, na verdade, o canal não é mais o Eduardo. Não. Não é mais. Na real, nunca foi teu canal. Ele não foi. pode ter Sempre ele não pode ter nem um canal, ele pode ter. Não, só tratamento de canal. Tu E tem olha algum lá. tratamento de canal? Tem um tratamento de canal. Quantos? Um só? Um só. Tá ótimo. Com a idade, ótimo. 70 As coisas anos mais dolorosas que do existem mundo. na E vida. eu fiz o meu sem anestesia. Não, e tu é um Mentira, sobrevivente. claro. Tu é um sobrevivente. Ao Só. contrário Do da Mário pessoa Vargas Llosa. que a gente vai falar agora daqui a pouquinho. Mas Mas antes... viveu 89. Mas antes, eu quero lembrar que a gente tem uma biblioteca organizada pela galera da Um Livro e você encontra todos os livros citados por aqui em livrarianosahistoria.com.br. E hoje serão só 40. Só 40 livros. pouco livro, né? Enfim. Também está com a gente a Traduzca. Passou agora o South Summit em Porto Alegre e a Traduzca estava lá em cada ambiente traduzindo as palestras que estavam em uma língua diferente da língua portuguesa, Arthur. Se tu quiser uma cidadania da Etiópia, por exemplo, tu vai ter que fazer as traduções juramentadas dos teus documentos. A Traduzca faz exatamente isso. Eles preparam você e sua vida documental para ir morar em outro A país. gente tem que fazer um episódio sobre a Etiópia. A Etiópia é um lugar A gente nunca fantástico. fez, né? É um bom episódio. É, porque o Henri Salassier, o imperador, ele tinha flatulência. O inventor do reggae. E Essa história já contou. Exato. É maravilhosa. E tinha E um ele- cara contratado O só dublê de peido. É. Ele peidava horrivelmente, Salassier, e as pessoas tudo assim, e aí tinha um cara do lado que dizia, desculpe. Eu tenho Dublê dois dublês de de peido, as minhas duas filhas. Hoje eu já faço isso, eu dou um peidão e a Sofia pergunta, mas o que é isso? Eu falei, foi a Catarina. Isso aí. Nenê de 10 meses. E tu pode trocar as gurias. Sim, né? pra não Do ficar estudo, tão repetitivo, né? Exatamente. Enfim, também com a gente, você, nosso apoiador. Você que vai lá no apoia.se/noshistória e dá diretamente dinheiro pro quê? Peninha aí no supermercado, né? Pro Arthur comprar fralda, né? Pra eu comprar drogas legais, né? Na farmácia. Enfim, é só chegar. Muito obrigado. E você que quer colar sua empresa aqui com a gente, é só nos procurar, porque agora nós somos profissionais. Olha que coisa espetacular isso aqui, Olha. cara. Olha que coisa. E se Além tu de- não tem- colar 80 pessoas ali. a tua empresa com a nossa, nós vamos colar a tua empresa. E importante, você que está botando dinheiro, você ajudou a gente a montar esse estúdio. É. Verdade. É real, é real. Você fez a gente montar esse estúdio aqui. E pagar todos os 45 funcionários. Por favor, palmas funcionários, para as pessoas ouvirem vocês. Olha aí. Emocionantes, né? Muita Bom, gente. vamos lá. Mário Vargas Llosa, o peruano. Nossa, o peruano. Que bonito, Candidato né? à presidência. Quase presidente. E que, Perdeu deu, pro e Fujimori. que deu uma bocha no Gabriel Deu Garcia no Marques. meio da cara do Gabriel Garcia Marques. E nós estamos do lado do Gabriel Garcia Marques. Porque nós não apoiamos a direita aqui nesse canal. A minha provocação é que o Mário Vargas Llosa é um daqueles caras que eu chamo Que de... Mário? Vargas O Llosa. Vargas Llosa. Que te comió por detrás del armário. Ele é um daqueles poucos homens da América Latina, atenção que eu já botei uma coisa bem geográfica, livres. Ah, não Livres. se deixou prender por amarras políticas. Não, porque na concordo verdade contigo. ele meio que brigou com todo mundo, ele era um cara... concordo contigo. Porque assim, a tese é boa. Na faculdade, né... pra Todo ti- mundo é de esquerda. Porque tu vai ter que perder a virgindade, né? Tu vai ter que querer o bom bem do mundo, tu vai ter que escutar Imagine, chorar, né? Tu vai ter que fazer Blowing aquilo lá. in the Wind. Não tem que fazer, exatamente. O Bob Dylan encheu o saco. Ele encheu o saco, né? Só que ele deu uma exagerada, né? Porque ele virou evangélico, essas coisas todas, né? Um dia a gente fala sobre o Bob Dylan. Mas o Mário Vargas Llosa, que era um cara de esquerda, escreveu livros de esquerda, Claro, enfim, né? claro. Depois ele meio que encheu o saco disso e foi para a direita, e ele também deu uma enchida de saco da direita, assim, de alguma maneira. Né? Os últimos trabalhos dele, fico ele um cara que escrevia só ficção, só que o Nova História precisa fazer uma homenagem ao Mário Vargas Llosa. Não, gigante, enorme. Cara, assim, vocês já falaram uma vez. O Mário Vargas Llosa mudou a minha vida. Daí você diz, pô, quantos livros mudaram a tua vida? Sim, quantos livros mudaram as nossas vidas? Mais de 50. E o Mário Vargas Llosa, de fato, mudou a minha vida, porque eu não estava nessa batida de realismo mágico ou de literatura latino-americana. É mesmo? Claro, eu era um As veias americanófilo. abertas da América Então, Latina mas pra daí ti era não é lixo. literatura, não é, mas é história. E o Borges, Jorge Luiz Borges, é universal demais para tu circunstancializar ele como um escritor latino-americano. Então, assim, eu não estava ainda no Garcia Marques, eu não estava no Mário Vargas Llosa, eu não estava no Horácio Quiroga, eu não estava em nenhum desses grandes, Mário Benedetti, nenhum Os uruguais. deles.
Nenhum deles. Até que cai na minha vida o Mário Vargas Llosa e transforma a minha vida num impacto gigante, especialmente porque depois, na continuação, ele ia escrever 2 livros ligados à história do Brasil. Qual caiu na tua mão primeiro? O primeiro que caiu na minha mão foi La Ciudad de los Perros, que chamava no Brasil Batismo de Fogo, que eu não sei se tu leu, é a história dele no colégio militar. É uma história inacreditável. Cidade dos Cachorros, não é A Cidade dos Cachorros, mas em original, La Ciudad de los Perros. Tá, e aí no Brasil saiu por... Como Batismo de Fogo. E agora foi retraduzido Pra como Cidade dos Cachorros. É os cachorros, a Cidade dos Cachorros. Os perros são os recrutas, são os novatos no Colégio Militar de Lima, que são humilhados e trucidados. Ele foi posto no Colégio Militar de Lima, ele estuda no Colégio Militar de Lima nos anos 40, já tem assim essa coisa de ditadura e tal, e ele sofre bullying, porque agora o pessoal, bullying. Cara, mas o bullying... Não estou defendendo o bullying, só quero dizer que o bullying sempre existiu e houve períodos em que o bullying era muito pior do que é hoje. Mas tem uma coisa bonita nessa vida dele de estudante de colégio militar. Eu vi uma entrevista dele onde ele fala que o pai dele colocou ele na escola militar justamente para afastar ele da literatura, porque ele não queria um filho escritor de jeito nenhum. Exato. E no final do dia... Esse é o sentimento que todo pai e mãe tem que ter, né? Imagina o pai chegar e dizer assim, você é escritor. Não. Primeiro que assim, escritor mesmo, é o Mário Vargas Llosa, essa turma aí, Não, né? então, mas aí que tem a galera que escreve que acha que é escritor. Não, mas aí é que tá. Aí ele fala que foi justamente ter ido ao colégio militar que transformou ele em escritor. Exato. Porque ele tava lá e os cadetes recebiam carta das namoradas. Sim. E não sabiam o que dizer para as mulheres, o que responder. E aí davam uma graninha pro Mário Vargas Llosa responder para a namorada deles. E foi assim que ele meio que escapou do bullying horroroso que ele sofria. E ele entrou sofrido muito. E se tornou um escritor. Se tornou um genial escritor. E eu conheci o Mário Vargas Llosa aqui em Porto Alegre, jantei com ele no Fronteiras do Pensamento de 1991. O que ele era naquela época? Centro-esquerda? Ele era de direitona, Ele tinha recém saído da campanha de presidencial. Exatamente, Em 90 ele foi convidado para o primeiro Fronteiras do Pensamento. Que Fronteiras do Pensamento? Pô, que absurdo. Para o Fórum da Liberdade. O primeiro Fórum da Liberdade. Aí ele foi trazido para o primeiro Fórum da Liberdade, que ninguém sabia bem que ia ter essa pegadona de direita, assim, né? Mas que já tinha. Trouxeram o Paulo Francis, que era meu amigo, trouxeram ele. Daí fizeram um jantar para ele. O Paulo Francis era teu amigo, cara. Muito amigo, muito, de ficar na casa, de conviver. Que legal isso, nós nunca falamos sobre isso. Sim, algum dia a gente fala, mas algum dia a gente vai tem que falar mesmo. Sim, convivência na casa dele, em Nova York, 1000 paradas, jantares e tal. Inclusive um cara publicou um conto, uma história na Piauí agora, onde eu tô lá no jantar, e ele disse assim, e junto foi de carona o Eduardo Bueno. Eu que armei o jantar, o cara disse que eu fui de carona no jantar. De carona tava esse chinelo. Eu sei como é isso, eu sou um organizador de jantares, é sempre isso aí mesmo. Então, sempre isso aí. Aí, quando o Mário Vargas Llosa veio, eu já sabia que ele tinha perdido a eleição e que ele tinha endireitado, bem endireitado. Mas não me interessava tanto assim, porque ele tinha sido um cara de grande impacto na minha vida. Então ele foi jantar na casa do Périx Druck, sabe, que é aquele dono do Jurerê Internacional. Ali no Monte Serra, ali, Bela Vista, tal, bababá. Eu conheci o Périx há anos, bababá, liguei e disse, aqui, ó, me bota nesse jantar aí que eu vou. Aí fomos, chegamos lá, assim, ele é imponente, né? Primeiro que ele deve ter, tipo assim, quase 1,90 m, 1,88 m, 89, 90, por aí, impecável, com aquele cabelo assim, com gumex pra trás, aquela cara angulosa, o corpo esguio, um terno bem cortado, com aquela cara... Muito tipo prolixo, assim, né? Não, chegou bem calado e bem assim, do tipo assim, eu sou o Mário Vargas Llosa. Aí sentamos, jantamos, tentei me sentar. Que é uma espécie, tu vive isso, né, ao contrário, né, que é uma espécie de zoológico sem grades, entre aspas, né? Né? Porque existe uma grande razão para estar ali, enfim, todo mundo sabe que ele é a atração da noite. Ele no filme do Bob Dylan tem um momento assim, que Sim. até o Bob Dylan se presta pra tocar violãozinho, mas os caras ficam enchendo o saco dele. Lembra? Ele vai naquela festa lá no Lomax lá. Então, Harold Leventhal é o nome do cara que ele vai naquela festa lá que obrigam ele a tocar, tal, bababá. Tá, não interessa. Aí bababá. Aí, na hora da mesa, assim, tentei me escalar, bababá, e não deu pra sentar perto. Ficou longe. Mas ainda bem. Tipo ela no Montefiore, numa outra mesa. Aí chegou final do jantar, ele sentou no sofá, grudei. E tinha recém saído mas fazia um ano, tinha saído um artigo dele na revista Status, antiga revista Status,
que era uma revista no qual Paulo Francis trabalhou, eu trabalhei, Pepe Escobar trabalhou, Wagner Carelli trabalhou, que era a revista criada para combater a Playboy. Mulher pelada e artigos de primeira, grandes entrevistas e tal, né? Da editora 3. E ele tinha publicado um artigo em algum lugar, que a revista Status comprou, ele detonando o filho dele, o Álvaro. E é bem engraçado porque tem a ver com o Selassie, com a Etiópia, que a gente falou aqui. O filho dele virou Rastafari. O filho do Mário Vargas Llosa virou Rastafari e passou a fumar maconha em quantidades industriais. E ele destrói o guri e a maconha. Eu não ia deixar passar batido, né? Sentei ali do lado, bababá, e aí a erva sagrada, ô caretão. E ele, foi assim, ultra incisivo. Caretaço total. Não, meu filho é um idiota, ainda bem que passou naquela época, era um idiota, não sei o quê. O que acontece com quase todo maconheiro, né? Eles se falam idiota, são poucos que não se falam idiota. Então, daí ele disse, todo maconheiro é idiota. Eu disse, não, quer que eu te prove que não? Prazer. E aí te apresentou um amigo pra ele. E aí eu sabia muito da história de Canudos, da Guerra de Canudos. Mas para você que está nos ouvindo saber que só aqui você vai ouvir uma história... Primeiro que você não ouviria essa história em nenhum outro lugar. Só dá uma segurada. Tu perguntou para ele onde foi o primeiro contato dele com a Guerra dos Canudos? Claro, isso eu já sabia. Tu não sabe qual é o primeiro contato dele? Não sei. A gente tem que explicar para as pessoas. É que na verdade eu sei, mas eu faço de conta que não sei, eu sou o Já apresentador. me dá a bola picando. Exatamente. O Rui Guerra. Modric, levantador. Serginho. Não, Serginho era... Líbero. Líbero, Maurício. Tá, bom. Ok. O Rui Guerra, grande cineasta de Moçambique, mas que se mudou no Brasil, um dos grandes nomes do cinema novo, que fez Os Cafajestes em 1962, que fez Os Mendigos em 63, que fez Os Fuzis, acho que é de 64, que fez a Ópera do Malandro com o Caetano, com o Chico Buarque, e que fez aquele baseado no Chico Buarque também, Estorvo, um grande cineasta. Teve a ideia, que fez Quarupi, filmou Quarupi do Antônio Calado, resolveu fazer Canudos e convidou o Mário Vargas Llosa para fazer o roteiro e trouxe o Mário Vargas Llosa para o Brasil. 1978. Tá, pré-best-seller. Não tinha escrito nada. Para adaptar Os Sertões. Okay. E o Mário Vargas Llosa nunca tinha lido Os Sertões de Euclides da Cunha. O Mário Vargas Llosa leu Os Sertões de Euclides da Cunha, pirou, enlouqueceu, e começou a trabalhar no roteiro. E deu aquelas merda lá na Embrafilme, não sei o quê, e não foi adiante o filme. Daí ele disse, mas eu quero conhecer esse lugar. Daí ele pegou um antropólogo famoso, Renato Ferraz, acho que é o nome do cara. Depois procura aí. Renato Ferraz. E o Renato Ferraz levou ele para o lugar onde é Canudos, onde vocês e tu aí, na ignorância de vocês, e tu na tua ignorância, e tu nunca foram. Eu fui onde é Canudos. Tu chega em Canudos, parece Auschwitz, não é tanto, mas é um impacto. O lugar mesmo foi coberto por uma barragem, como todo mundo sabe. O Monte Santo, né, que era o vilarejo original. O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Então ali o lugar mesmo específico, mas os arredores do Arroio tu chega e o lugar transcende a dor, a sangue, a morte, a massacre, e tem aquela coisa com aqueles animais. Bota, Mário Vargas Llosa visita Canudos, Renato Ferraz. Não, Renato Ferraz está aqui, realmente, tá? Ele é antropólogo, historiador, com pesquisa significativa sobre a Guerra de Canudos. Isso, ele foi com esse cara, um grande especialista. E ficaram 3 meses. Eu fiquei 3 dias em Canudos e a minha vida já fez assim, é uma porrada, é aquela coisa mítica, ancestral do sertão brasileiro, sabe? Daqueles cactos, daquela coisa, aquela mitologia, daqueles cangaceiros, daquela aridez, daquela terra sofrida e transcendente. Ele ficou 3 meses ali, pirou e resolveu, foda-se o roteiro, não vai ter roteiro, resolveu escrever o livro. E eu sabia dessa história toda e li Os Sertões várias vezes, conheço a história, porque Os Sertões não foi o primeiro livro sobre Canudos, teve outros livros antes. Então sentei para ele e disse, os maconheiros não são idiotas. Ele disse, não são. Eu digo, não, quer ver? Aí
Mas daí ele, esse guri não é tão idiota quanto eu pensei que fosse. E aí a gente levou essa conversa e ele foi muito austero, muito firme, muito caretaço, entendeu? Assim, pouca empatia. Tu te surpreendeu com isso? Sim, eu achei, porque, cara, quando tu lê um cara que nem ele, porque os livros dele são empáticos, né? Enfáticos e empáticos, são simpáticos, ele te atrai para a causa deles. Quando tu vê, tu tá junto com todo conselheiro. E depois eu quero falar, espero que tenha tempo, porque tem um livro muito mais importante, que na época não era conhecido, dele, chamado O Sonho do Celta, que vocês não leram? Tu que está nos ouvindo, tu tem que ler O Sonho do Celta. O Sonho do Celta não é superior à Guerra do Fim do Mundo, mas é de um impacto gigante, porque é sobre a história real de um cara chamado Roger... É um inglês, né? Um irlandês. Com L ou do Celta com... Não, Celta com L. É Com do L. irlandês, a história é sobre a borracha. Sobre a borracha. É o Roger Casterman, que era um irlandês que virou, que leu Coração nas Trevas do Conrad, okay. E aí articulou um monte para virar cônsul da Inglaterra no Congo. Chegou no Congo em 1896, viu aquele horror do Congo, aquelas coisas cortando os braços, o rei Leopoldo, blá blá blá, que é uma das piores histórias do mundo, é pior que Gaza, é assim, bombardear, jardim da infância, hospital, um horror, o Coração das Trevas, The Horror, o cara viu... virou um defensor total anti-escravista e contra a exploração da borracha e soube que no Brasil e no Peru, em Putumayo, estava acontecendo a mesma coisa. Aí articulou e veio e virou cônsul do Brasil em Santos e em Belém. Chegou em Belém, viu os horrores da borracha em 1906, e aí foi para o Putumayo. Putumayo é uma região do Peru onde se explorava a borracha, que é o maior massacre indígena do século XX nas Américas. Eles mataram tipo 20 mil indígenas que se revoltaram contra a exploração da borracha lá. O livro, tu lê e as lágrimas fazem assim, ó. Assim, ó. E aí eu pirei nesse Roger Casterman e aí descobri 2 livros dele que tem no Brasil. Diários da Amazônia, do Roger Casterman, e Roger Casterman no Brasil, Borracha e Tragédia, uma coisa assim. Só que esse está esgotado, tem que ser ali para nossa um livro, custa na estante virtual R$400. Esse é um livro para renascer. Então, Roger Casterman e o Brasil. Borracha e Tragédia, uma coisa assim, não sei bem. E o outro chama Diários da Amazônia, do Roger Casterman. E aí ele volta para a Irlanda e se envolve no movimento separatista da Irlanda. E ainda por cima ele era gay. Aí ele é preso porque ele era um revolucionário gay, é posto na cela, o livro se passa com ele na cela, relembrando tudo, abre o livro com ele preso, um dia antes de ser enforcado. E ele foi enforcado no pátio de uma prisão inglesa, e o corpo vilipendiado, assim. Então é essa história que relaciona de novo Vargas Llosa com o Brasil. E aí, claro, cara, que a gente teria Tia Júlia Escrevedor, Travessuras de Menina Má, Casa Verde... Por qual ele ganhou o Nobel? Não sei. Da literatura. Acho que ele não ganhou por... ele ganhou pelo conjunto? Eu estava dando uma lida hoje de manhã e ele ganhou pela... Não tem uma coisa específica. Certo. Porque ele tem a fase dele ficcional. Na real, uma coisa estranha, porque é ficcional... Por exemplo, e não é, né? Enfim, né? Depois ele vira um ensaísta, ele enche um pouco o saco disso, enfim. Aliás, os caras... O último livro dele é de ensaios, eu acho, é a Civilização do Espetáculo. Esse eu li. Que é maravilhoso. Aliás, tem uma história maravilhosa do Miguel de Unamuno. Não sei Unamuno, é um espanhol, um filósofo espanhol, que tem uma coisa bem interessante, que é o seguinte... É um cara que encheu o saco a tese do Mário Vargas Llosa na Civilização do Espetáculo é que tudo é rompido em cima de ter que dar um espetáculo no sentido não literal, obviamente, né? Sim. Porque a profundidade é perdida em tudo, em todos os ramos, mas principalmente na arte e na literatura. E a arte e a literatura que salvam, né? Enfim, e elas nunca se preocuparam com o espetáculo. Elas são alguém vomitando algo que está dentro delas e foda-se o resto.
Foda-se se eu vou passar fome, se eu vou passar frio, se eu vou passar calor. Foda-se os gostar, outros. Este sou eu. A minha se eu vou alma ser tá aqui. cancelado, se eu não vou ser cancelado. É isso aí, bota pra fora. É a liberdade de expressão sem estar preocupado com a liberdade de expressão. É o propósito nuclear da arte. Né? Exatamente, que é o artista mesmo, puro. Ele não está preocupado com essa. Ele vomita a arte. Aquilo está dentro dele. E muitas vidas são completamente tortas de artistas porque eles não estão na mesma frequência que a gente. Não estão na mesma frequência que a gente. Enfim, e aí o Vargas Llosa faz uma potente crítica à sociedade em cima disso aí, mas principalmente ele está linkando a literatura. E ele não está nem falando ainda de scroll, né? Enfim, não. Isso é mais uma coisa mais antiga, né? Hoje está pior ainda. Exato. Hoje está pior ainda. Enfim, Mas ele quem conta é a história, desse? né? Ele usa de Miguel de Unamuno para o Miguel de Unamuno, que tem uma história muito bonitinha. É um cara muito voraz em cima dessa mesma crítica e ele meio que cansa disso. E ele era um professor. Peruano? Não, espanhol. Espanhol, desculpa. E aí, ele, no cansaço geral, como professor, recebe uma carta de um aluno. E a carta diz que da importância, de o cansaço do menino de não encontrar mais isso também, na arte também isso, e essa carta é uma reclamação pelas aulas, do que aquilo que ele colocava para fora em livros, ensaios e também, obviamente, naquele trabalho. E ele falou assim, ó, aí ali ele saca que o papel dele, na verdade, era aquele ali. Se ele conseguiu provocar naquele menino aquilo que ele queria, menino, mais ou menos? Um aluno de universidade, imagino eu, né? Enfim, ele consegue fazer, então ele segue por isso, sabe? Então ele vai no macro ele abandona tudo, entre aspas, ele continua lecionando, né? Para sobreviver, mas ali ele pega... É aquela história real barra... Exatamente, né? Tanto que depois tu vai lá no Google, por favor, me dá a carta, vai no chat GPT, me dá a carta do menino, não... Ninguém tem acesso à carta. Essa carta pode ser uma história contada pelo Vargas Llosa e também, né, onde ele usa o Unamuno para isso. Claro, porque, por exemplo, no Sonho do Celta, é tudo baseado em fatos reais, só que tu tá dentro da cabeça do Roger Cassman. Então tem mil coisas que, obviamente, foi... Tanto é que começa com ele na cela, embora ele tenha feito um diário na cela, com os pensamentos interiores dele. Então o Mário Vargas Llosa criou. No Guerra do Fim do Mundo, ele criou vários personagens que não existiram, né? Um jornalista míope, a mulher barbuda, o Bakunin, tem um militante comunista, anarquista, ligado ao Bakunin que está lá, ele nunca teve, né? Mas todo o substrato é real. Pois é. E não, peraí. E tu lembra qual é a primeira frase da Guerra do Fim do Mundo? Não, calma aí. Essa pesquisa é boa. Hã? Essa pesquisa é boa. Não, eu vou te dizer qual é a frase. De cor? Claro! Tá, mas fala como se estivesse lendo. O homem era tão alto e magro que mesmo quando estava de frente, parecia estar de lado. Porra, que baita frase. Essa é uma tese de Eduardo Bueno, vou falar até para uma câmera sozinha aqui. É uma tese de Eduardo Bueno, que é o seguinte: chega na livraria, tem que ser na livraria, Sim. não na internet. Sim. Abre o livro e leia. Teste da primeira frase. Um cara que começa um livro descrevendo o Antônio Conselheiro assim: o homem era tão alto e magro que mesmo quando estava de frente parecia estar de lado. Ah, não. Foda, né? Pois é, eu quero aproveitar isso, então, Arthur, só pode falar, a migração dele, entre aspas, migração, porque ele não era um cara preso à esquerda e à direita, ele era um homem livre. Sim. Mas essa migração é que ele começa a entender que não existe assim, a segunda-feira que ele mudou, né? Enfim, né? Sim. É de um cansaço de não resolver. Não, mas tem alguns pontos de inflexão nisso. Tem um caso de um poeta em Cuba que marca ele negativamente com relação ao regime do Fidel Castro. Não sei, né? Eu também não me lembro disso agora. Ele tem textos maravilhosos defendendo Fidel Castro. Pois ele 59, gostava, exato. Ele era amigo, o Gabriel Garcia Marques era amigo, ele era amigo. É que a esquerda chega no poder em alguns lugares, né? Some um cara e ele fica meio de cara com o lance do comunismo cubano. Dos horrores do comunismo. E se afasta. Ele fala sobre os regimes de esquerda autoritários na América Latina, criticando eles veementemente também. Claro. Então não é que ele muda numa segunda-feira, isso vai acontecendo. Não, né? cara, não, é que tá. É a vida real faz ele mudar. Pois Sim. é. Né? Enfim. O problema é que daí ele flerta com uma coisa de uma direita tradicional e conservadora que nunca funcionou, também na América Latina, que sempre foi cruel e repressora.
ligada a golpes militares, a tortura, e em alguns casos que ele não era ligado nesse, mas ele foi ligado numa direita neoliberal, que no Chile, por exemplo, estava ligado a horrores. Então, Pois é, mas é que isso é só que, frágil, né? não, eu sei, só que daí ele, no fim, meio que transcende essa toda que nem nós três aqui. É, tipo ele assim, transcende. Né? Porque, cara, tu olha pra esquerda, olha pra direita, dá vontade de vomitar. Mas e essa o parte centro também. Então tu tem que ficar acima disso, ou abaixo. Eu prefiro ficar abaixo. E aí acontece aquela clássica história que a gente estava conversando antes aqui, o Peninha falou que provavelmente foi por política, a história que eu ouvia que foi por causa de mulher, onde ele dá um soco na cara do Gabriel Garcia Marques. Né? E tem sendo ele um gigante, o Mário Vargas Llosa, a real é que ele perde pro Garcia Marques, pode ter ganho na porrada, mas na literatura ele perde. Tu acha? Eu tenho certeza. Porque ele nunca conseguiu fazer, Tu disse que a literatura fantástica... Não. O latino-americano nunca te pegou? O Gabriel Garcia Marques sempre me falou menos ao pau do que o Mário Vargas Llosa. Porque, embora o Gabriel Garcia Marques também fosse jornalista, né? E tem aqueles textos jornalísticos dele, textos caribenhos, que é muito impressionante. Bem legal. E tem aquele relato de um náufrago, as colunas dele, né? Que é impressionante. Mas, cara, o que ele atinge em termos de construção literária e de quase de uma epistemologia da literatura latino-americana com 100 Anos de Solidão, o Vargas Llosa não atingiu. Beleza. Mas ele dá um soco no Gabriel Garcia Marques em 1976. Desculpa, tu ia falar e eu te interrompi. Conta. Conta o soco, porque eu não sei. Não, então, a história... Eu sei do soco, mas não sei... Tem uma foto do soco. Tem uma foto, porque o Gabriel Garcia Marques... Atenção, editor, foto! Não, é a capa de A Luta ele do levou ele levou um soco do Vargas Llosa, foi na casa de um amigo dele, fotógrafo, e falou, tira uma foto, que eu acabei de levar um soco. E o cara tirou a foto e o Gabriel Garcia Marques nunca mais foi buscar a foto, mas tem a foto. Tá no Google, é super fácil de achar. Mas o fato é que ninguém sabe o motivo real pelo qual eles brigaram. Isso aconteceu em 1976 e de lá pra frente ele nunca mais falou do Gabo e nem o Gabo dele. Com exceção, era um brother. Com exceção de quando o Gabriel Garcia Marques morreu, ele escreveu um texto. Lindo, mas assim... Distante, tipo assim, como se ele nunca tivesse conhecido. Ele foi um grande escritor, muito importante, mas tipo assim, mesmo ali ele não se aproximou. E aí a história que eu escutei, que é diferente da que o Peninha conhece, é que foi por conta de mulher. Mas a minha é de fofoca, mas eu também. Mas é que assim, se tu não sabe a razão de alguma coisa, tu pode ter certeza que são duas coisas. Ou é cu, ou é pó. Nesse caso, ele era casado com a Patrícia, a segunda mulher dele, se não me engano, a terceira mulher dele. E eles brigaram. E como eles eram todos muito amigos, o Gabriel Garcia Marques, a Patrícia, que era casado com o Vargas Llosa, a Patrícia meio que foi procurar o Gabriel Garcia Marques pra conversar. Como se tu briga com a tua mulher e a tua mulher me procura, porque nós somos todos amigos. Aí eu vou lá dar um soco na cara. E o Vargas Llosa tirou isso como traição. Não, é muito frágil. Porra, tu é meu amigo, tu não é amigo dela. Muito frágil por um soco na cara. E aí bochou ele. E aí isso teria sido a razão. E nunca mais falaram, nunca mais conversaram. Perguntaram pra ele em entrevista, ele sobre Gabo, nenhuma palavra. Porra, cara, não vou falar do cara. Imagina, cara. Deve ter sido alguma coisa muito pesada. Eu acho que foi mulher. Peninha acha que foi por conta desse afastamento político. Que também faz todo sentido. Porque o outro era daqueles comuna, né? Classe. Gabo, né, cara? Daqueles que também enchem o saco, né? E defensor do Fidel, intransigente, papapá, né? E o outro já assim meio que dando aquelas endireitadas, assim. Mas eles são da mesma época do boom da literatura latino-americana. Claro, lógico. Eles são quando fala dando uma endireitada, parece que o cara tá se corrigindo. Aí não é? Ué, daqui a pouco, né? Cara, mas a gente não pode deixar de falar aqui do livro favorito da Lízia, minha amada filha, que nunca nos ouviu, espero que daí nos ouça agora nesse novo ambiente, que é Travessuras de Menina Má, que eu não sei se vocês leram. Vocês leram Travessuras de Menina Má? Travessuras de Menina Má é o seguinte, e dizem que também baseado num fato real. Tu que tá nos ouvindo, que nunca lê porra nenhuma, tu vai lá, primeiro tu lê O Sonho do Celta, depois tu vai lá e lê Travessuras de Menina Má. É o seguinte, é a história de um cara, que obviamente é o próprio Vargas Llosa, que é escritor, jornalista. O que vocês estão olhando para lá? Estão vendo qual é o tempo? O tempo é o que a gente quiser. Aqui chegaram os modelos ali, que vão fazer o ensaio para nós. Chegaram quem? As meninas más. Oba. As travessuras. Já era na hora. Manda. O cara, óbvio que é o Vargas Llosa, que é um jornalista, escritor, sofre pressões políticas e consegue uma boquinha na Unesco como tradutor. Uma boquinha animal, né? É, uma boquinha animal como tradutor da Unesco
em Paris, a Paris. Se muda para Paris em 1966, 67. Ainda chega na Paris daquele fervo quase estudantil. Andando na rua em Paris, encontra quem? A menina má, Lili, que ainda é meio que o apelido da Lisa, minha filha, que era namorada de infância dele no Peru e que era muito má, com 15, 16 anos de idade. Seduzia os garotos e depois torcia que nem um esfregão e largava chupava o bagaço, chupava a manga e jogava o caroço no chão. E o cara era apaixonado por ela e reencontra ela em Paris. E a mina ainda está mais libertária, mais linda, mais solta, mais poligâmica, mais bababá. E o cara rasteja por ela. E a mina vai para Praga, eu acho, durante a invasão de Praga, defender lá as liberdades. Ele vai para Praga atrás dela. Daí ele vai para Madrid. Daí ele vai para Londres e chega em Londres, swing em Londres, Rolling Stones, todo mundo se drogando e a mina vai, LSD. É inacreditável, é inacreditável. E ele sempre atrás dela, sempre rastejando, ela sempre dando algumas migalhas, ele sempre comendo as migalhas, e o apelido dela é Menina Má. E é um retrato do fervilhar cultural de 66 até a depressão quando vira os anos 70. E aí eu não vou contar o fim. Acaba. O Vargas Llosa foi para França, né, nessa época. Claro. E ele fala que o escritor favorito dele tá na cara que é ele. E o escritor favorito dele é Flaubert, né? Sim. Ele gosta muito. Ele tem um livro sobre Flaubert, eu acho, um texto sobre Bovary, é o livro preferido dele. E porra, cara, o cara que gosta de Flaubert vai sofrer por amor, né? Total. Voltando à parte mais política ali, enfim, né? O Peninha chegou a tocar nisso aí, eu queria dar um pouquinho mais de calor nesse assunto, que é o servilismo político de críticos a obras, assim, é incrível. Eu não sei se isso é uma coisa apenas brasileira, né? Não, total, toda ela é uma coisa americana, inglesa, enfim, onde a crítica está há mais tempo, né? Ela existe há mais tempo, enfim, de que em quem o voto, né? O voto, eu sei que isso pesa muito hoje em dia, no momento conturbado aqui no Brasil, mas as pessoas simplesmente eliminam o parecer literário, histórico, e aqui no histórico entra a parte social e importante também de design literário, descobrindo em quem o cara vota. Ser cuspido fora aqui no Brasil. Inacreditável, né? Ser cuspido fora no Brasil. E aí, na minha opinião, mas só minha opinião, que meio que suplantou isso foi o Borges, né? Porque, tudo bem, não ganhou o prêmio Nobel, que é um absurdo não ter ganho, mas assim, mesmo os mais fervorosos esquerdistas, não, os mais fervorosos esquerdistas são os idiotas totais, mas assim, mesmo gente de esquerda, tu não consegue cancelar o Borges, né? Mesmo ele tendo apoiado aquele regime espúrio militar, o mais horroroso, um dos mais horrorosos da América Latina. Tem uma piada na Argentina que ele já estava cego. Também. E surdo. Eu acho que já estava surdo também? Não sei. Não sei. Não, mas cego ele estava, surdo não sei. Claro, cego ele estava, mas assim, ele escapou, de certa forma escapou, mas também, né, cara, vê a grandeza dele. E o Gabo e o Vargas Llosa, por serem jornalistas, essa que é a história, eles eram jornalistas, que nem nós, eles eram jornalistas, eles tinham trabalhado em redação, eles tinham feito reportagem, matéria, eles tinham feito manchete, eles tinham participado, eles tinham apoiado a Revolução Cubana. Aí tu fica muito mais marcado, mesmo a tua obra sendo transcendente. E aí eles viveram as tais veias abertas da América Latina. E, aliás, é muito louco que os dois morreram no mesmo dia. Mentira. O Eduardo Galeano morreu num dia 13 de abril. E o Vargas Llosa morreu 13 de abril. E o Galeano meio que nunca perdoou o Vargas Llosa pela transição. Pela transição de Leitovsky, mesmo ele tendo dito, é um livro ultrapassado, né? Um livro escrito onde eu era muito jovem e sabia menos do que sei hoje. Mas aí tem uma frase do Vargas Llosa que é do caralho sobre política latino-americana, que ele diz o seguinte: o povo latino-americano é um sonhador por natureza.
Por isso fabrica tão bons pintores, escritores e artistas e tão maus políticos. Então, Que a luta política dele era contra o autoritarismo e o populismo. claro. Seja de que lado for. Essa é uma questão. É difícil tu ver um cara, é difícil tu ver um revolucionário que vai para Venezuela tentar derrubar hoje o Maduro e vai para um país de direita derrubar um ditador de direita. Sabe? É difícil tu ver. Essa figura não existe no planeta Terra. Ela não existe. Esse cara não existe. Esse cara não existe. Tô falando de um revolucionário mesmo. Um cara que vai... Um Che Guevara, que o Che Guevara não era esse cara. Não, um cara que vai mas a minha experiência pessoal, voltando assim, é que isso é eu importante. sentei do lado de um caretão. Eu sentei do lado de um jamais conservador. 7, 8, que idade? Não, isso era 1991. 91, desculpa. 91, depois que ele concorreu à presidência do Peru. Um ano depois. Um ano depois. Que ano ele nasceu? Ele morreu com 89 em 2025. É uma conta muito difícil de fazer. Não, Tem nasceu 9 em e 40, nasceu em 38, vai ver. Vamos ver se tu é bom de matemática. 36. Em Arequipa. Que é uma cidade maluca, né? Ele nasceu em 36, portanto ele tinha 60 em 36. Ele tinha 60 e 90, ele tinha 50 e poucos anos de idade. Não era pra ser careta ainda. E Não era pra ser careta. Tão invernizado. Mas ele era caretão só na questão da maconha, porque o filho dele era maconheiro ou não? Eu sentei do lado dele, ele foi um caretaço, todo empertigado, com o último, com a almofadinha, com aquele cabelo lambido pra trás, com as unhazinhas feitas, assim, e sentadinho assim. Até agora eu não vi nenhum defeito. Aí eu sentei... É que tu imagina como ele devia estar, né, cara? Não, eu era editor-chefe da Zero Hora, eu tava todo direitinho. Penteou o cabelo. Pentei o cabelo, tava todo direitinho, só que era o peninho. Aí sentei do lado, bababá, falei do filho, falei da maconha, tudo bem, contra o filho, contra a maconha. Mas ele demorou muito tempo para dar uma relaxada, ele só relaxou quando ele viu que eu realmente sabia. Ele estava ali bebendo aquele whisky assim, tal, cercado de uma... Todos os chatos de Porto Alegre. Da nata da caretice porto-alegrense, entendeu? City 3. Hã? City 3. Hã? City 3. O Pélix Druck. Ele vai falar mesmo. O Nelson Sirotsky. O Nelson estava lá? Claro. E o William Ling, aquele do Instituto Ling. Pô, tu citou 3 casos, não são tão caretos assim. Tinha gente pior. Olha aqui a foto do... Vou mostrar pra câmera. Olha aqui a cara do Gabriel Garcia Marques. Sorrindo, mostra lá. Não ia ter edição, não ia ter nada. Muito caro. Muito caro. Isso aí que tu quer aí de Muito aproximar. caro e esses desgraçados não nos pagam. Muito caro. Quem nos paga? Nos paga a galera do Apoia-se, apoia.se/nós na história. Agora que nós estamos aqui no Buenas Ideias, a gente vai ter mais ideias e você que está pagando vai ter presentes. A gente promete. Também, temos que ver isso vai acontecer em algum momento, não dei linha do tempo. Um livro podia dar um livro de presente, esse que custa R$400. Isso é Mandar difícil. pra casa do cara. Enfim, também com a gente a galera da Traduzca. Lembrando que Traduzca se escreve com Z. Traduções para documentos, traduções para eventos, traduções de... O que tu precisar traduzir de maneira oficial, eles fazem. Né? Do Etíope. Aliás, eu encontrei lá o... Agora tu te fudeu. Me fudi. Foi muito carinhoso. O inesquecível. Não pode dizer palavrão no canal Buenas Ideias. O inesquecível. Ai, meu Deus, um dos caras do Traduzca. Eu vou te ajudar. Foi muito carinhoso, cara. Vou te Muito ajudar. carinhoso. Tirou uma foto comigo, enfim, mandou um abraço pra você. O nosso patrão, tu não lembra o nome. Puta que pariu. É que eu não tive encontro com ele. Vou te ajudar. Foi Foi o Gabriel? Foi o Rodrigo? Foi um dos guris. Foi um dos guris, ok. Ele tava O trabalhando guri da no Traduzca. Soft Summit. Enfim, um beijo pra eles. E também, obviamente, a galera dá um livro que faz a nossa livraria, a livraria nosnahistoria.com.br. Então, para encerrar, é o seguinte. Primeiro tem que organizar o ranking de livros do Mário Vargas Llosa do quinto. Top 3. Fez mais... Não, vai no quinto. No quinto? Vai no quinto pra abrir mais, vai. Então tá, 5. Os 5, mas em ordem crescente Não, ou não, não. decrescente? Não, pode ser. De 5 para 1. De 5 para 1. Conversa na Catedral é uma coisa inacreditável, que é esse diálogo político, é a América efervescente. Tia Júlia e o Escrivinhador. Tu leu esse? É o cara que é apaixonado. É ele, todos são ele. Ele é um jovem escritor de radionovela
que se apaixona pela tia 20 e tantos anos mais velha, que é a tia Júlia. Porra, ele casa com umas pintas. A gente não falou isso, cara. Ele casa com uma sobrinha, depois ele se separa. Não, ele casa com uma tia, Isso. depois ele se separa da tia pra casar com a prima, cara, de primeiro grau, cara. É isso aí. Que Tinha tarado, a Júlia e o cara. Escrivinhador. Daí, o primeiro que eu li, La Ciudad de los Perros, a Tá, cidade vai dos faltar cachorros. clássicos, já tá no terceiro. Não, vai, Não, é são tudo, cinco. né? Calma, tem São 2 cinco. ainda. Ele vai falar 2. Não, é que na outra vez ele citou 3. Ele citou o Sonho do Celta, A Guerra do Fim do Mundo, e ele Então, citou também e esses dois. As Travessuras da Menina Má. Essa Travessura de Menina Má é maravilhosa, mas é da Lígia, não é meu. Ah, ok. Então tá. Terceiro Então, é o... O terceiro O terceiro é a Cidade dos Cachorros. Perros. Conversa na Catedral, Tia Júlia e o Escrivinhador, a Cidade dos Cachorros, Guerra do Fim do Mundo, e embora a Guerra do Fim do Mundo seja, de certa forma, melhor que o Sonho do Celta, o Sonho do Celta é um impacto muito grande na minha vida, porque eu não sabia que tinha existido esse Roger Casterman e que tinha sido cônsul no Brasil, em Santos e em Belém, e que lutou fortemente. Depois de Belém foi para Putumayo, no Peru. A maior parte da luta dele é no Peru, não é no Brasil. Mas ele descreve todo o Brasil. E aí tem esse livro, Diários da Amazônia. E tem esse outro aí, Roger Casterman e o Brasil. Então, isso teve um impacto muito grande em mim, porque eu tudo sei, o que eu não sei eu invento, e eu não sabia, eu não conseguia nem inventar um personagem que nem esse Roger Casterman. Então, esse é o meu primeiro, é o Sonho do Celta, e vocês dois têm que ler o Sonho do Celta. Embora seja um livro assombrosamente sombrio, muito horrível, muito triste, e termina com ele morrendo. Não, porque tá na cara que eu não tô dando spoiler, porque ele tá na cela um dia antes de ser enforcado. Então Sabe que daí ele vai ser enforcado. todo mundo sabe que ele vai ser enforcado. E aí ele é enforcado e... E você não dá R$1 pro programa. Ficou 40 minutos com a gente aí. Né? É uma Sem falta vergonha. de vergonha na cara, né? Beninha aqui faz um esforço para ver. Foi difícil pra mim, Esforço Tive que físico. pesquisar meses antes de gravar. Não, mas tu teve que vir aqui. Antes de ficar na tua casa de pijama. Exatamente. Pijame. E chinelas. Ixi, não. Eu podia estar Traduzca, em casa de pijama e chinelas. traduzca, apoia-se e um livro. Obrigado, galera. A gente volta na próxima semana com mais um Nós na História. Pelo menos aplaudam.